Santo Deus, Pai nosso que está no céu, obrigado pela vida, obrigado por tudo. Abençoe essa pessoa, Senhor, que está estudando a Tua Palavra. Em nome do Senhor Jesus, Senhor, ontem ele viu sobre como deve proceder, Senhor, ao aceitar a mensagem, Senhor, porque para nascer de novo da água do Espírito tem que batizar-se como Jesus batizou. A Bíblia diz que quem crê e for batizado será salvo. Mas nós não queremos entrar na outra situação, Senhor, de se perder. Porque só há dois caminhos, ajude a andar no caminho certo da vida, o caminho que vem para a vida eterna, Senhor. Essa pessoa, em nome do Senhor Jesus, amém. Continuamos estudando a voz de Deus, ouvindo a voz de Deus, estudo bíblico ilustrado. Por que devo ser batizado? Só relembrando, mas toda quanto o receberam, deu-lhe o poder de ser filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. João 1:12. Princípio de vida cristã. Eu vi essa cena aqui, o homem cuidando, o samaritano cuidando do homem que foi assaltado. Então passou o levita, passou o sacerdote, as pessoas responsáveis para cuidar das pessoas, se você é da religião, a pessoa que não tinha religião nenhuma, pegou, cuidou, sarou e levou para hospedaria, lá pagou, disse que se passasse disso, quando chegasse ele pagava mais, se voltasse. E ele cuidou daquele homem que foi assaltado. Ele é titulado, conhecido como um bom samaritano. Leia a Bíblia todos os dias, orar todos os dias, hábito devocional. Realize o culto familiar, matutino e vespertino. Vestir-se com modéstia e bom senso. Não usar joias ou adorno. Honrar o casamento e ser fiel ao cônjuge. Evitar as discussões mundanas. Rejeitar as autoridades. Respeitar as autoridades. Melhor dizendo, participar das atividades rituais da igreja, Santa Ceia, cerimônias de lavar pés, etc. Tudo isso nós temos que participar. O princípio da vida cristã o cristão é uma nova criatura em sua vida. As coisas antigas já passaram e eis que fizeram novas. Segundo Coríntios 5:17. Embora esteja no mundo, não tem compromisso com o interesse mundano. Não faz isto com extremismo, afetação ou amor de superioridade, mas porque tem Cristo no coração e espalha o seu amor. Então, que prática frequente contribui para uma manutenção e fortalecimento da fé, o crescimento espiritual? João 5:39. Examinar as Escrituras, que julgaste nela a vida eterna e somente testifico de mim. Jesus disse que é para examinar a Escritura. Estudar a Bíblia todos os dias, né? Colossenses 4:2. Perseverar na oração, vigiando com ação de graça. Galatas 4:2. Então nós temos que ter vida de oração, como Jesus tinha. Hebreus 10:25. Não deixemos de congregar, como é o costume de alguns, antes façamos as demonstrações, tanto mais quanto vede que o dia se aproxima. Hebreus 10:5. O dia está se aproximando. Então nós temos que frequentar os cultos, até quando nós temos liberdade para ir. Mas haverá um tempo que nós não temos mais essa liberdade, né? Porque eles vão tirar liberdade religiosa. Todo mundo. E aqueles que guardam
os mandamentos de Deus serão perseguidos. Aqueles que tiverem de acordo com a vontade de Deus lá, não será perseguido, mas aquele que faz a vontade de Deus, porque quem vem primeiro é mentira. A verdade, ela sempre chega por último. Aí eles dão crédito da mentira em vez da verdade. E agora vão perseguir a verdade para que ninguém possa descobrir. Então, por isso precisamos ir para a igreja, né? Marcos capítulo 5, 18 a 20 diz: Ao entrar Jesus no barco, suplicavam-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: Vai para a tua casa, para os teus. Marcos 5, 18 a 20. E anuncia-lhe tudo o que o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis. Decápolis é a região mar, que Jesus gostava sempre de ir, né? Mar da Galileia, quando tinha 10 cidades, né? Porque Decápolis de 10. Tudo o que Jesus lhe fizera e todos se admiraram. Então ele começou a anunciar e todos se admiraram que Jesus fez com ele, né? Então, em Marcos capítulo 5, 18 a 20, diz que para nós pregarmos o Evangelho, anunciando o que Jesus fez por nós. Como devemos viver as horas do sábado? Se desejares teu pé de profanar o sábado, de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra e honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, e falando palavras vãs. Isaías 58, 13. Então te deleitarás no Senhor, e eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor, diz Isaías 58, 14. Indo para Nazaré, onde foi criado, entrou no sábado na sinagoga. Segundo seu costume, levantou-se para ler. Lucas 4, 16. E desceu a Cafarnaum, a cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. Lucas 4, 31. Como deveu viver as horas do sábado? Adorando a Deus e servindo o nosso próximo. O exemplo de Cristo nos ensina que o sábado não é um dia de não fazer nada, mas dia de adoração, comunhão e serviço, desinteressado ao semelhante. Os limites do sábado não vão desde o pôr do sol de sexta até o pôr do sol do sábado. Está em Neemias 16, 13, 19, Lucas 23, de 50 a 56. Nesse período, as atividades materiais dão lugar às espirituais. Como devem os membros da igreja se comportar em relação aos seus irmãos? Efésios 4, 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então devemos falar a verdade, né? Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros, pelo amor. Irmão, se alguém for surpreendido em alguma falha, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura. Guarda-te para que não seja também tentado. Gálatas 6. Por isso, enquanto tivermos a oportunidade, façamos o bem, todos, mas principalmente os da família da fé. Gálatas 6:10. Fala a verdade, que o cristão ele deve falar a verdade, servir uns aos outros,
e fazer o bem. É verdade, tudo é verdade. Então, que princípio a Bíblia estabelece para o vestuário feminino? É só a mulher? O homem também, né? Tem que vestir decentemente. Não seja o adorno da esposa que é exterior, com frisado de cabelo, adereço de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior, do coração unido ao incorruptível. Traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. 1 Pedro 3 e 4. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente e atavi com modéstia e bom senso, não com cabeleira suizada, e com ouro ou pérola, ou vestuário dispendioso. 1 Timóteo 2:9. Que princípio a Bíblia estabelece para o vestuário feminino? 1 Pedro 3, 7, 4 e 2 Pedro. 1 Timóteo 2, 9 diz: a mulher deve se vestir com modéstia e bom senso. Qual é a atitude do cristão para com o casamento? Ora, aos casados, ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido, se porém ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte da mulher. 1 Coríntios 7:10. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Toda sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Então, segundo o que a Bíblia fala aqui, não deixe o marido porque ele não é crente, nem a esposa porque não é crente, porque os filhos serão santificados no convívio daquele que é crente. Então, você santifica o seu marido. Então, como deve ganhar o seu marido? Você deve ganhar sem nenhum, só com o seu exemplo, sem nenhuma palavra. Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos pediu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Mateus 19:8-9. É, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Hebreus 13:4. Qual é a atitude do cristão para com o casamento? Honrar o casamento, pois Deus reprova o adultério e o divórcio. Deus diz a Bíblia sobre costumes e diversões mundanas. Não ameis o mundo, ele está dizendo para não amar o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o amor passa, bem como sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. A questão é 1 João 2:15-17. A questão
é que essa palavra concupiscência é um amor desenfreado. Então, amor à carne desenfreadamente, ao sexo, à bebida, à orgia, essas coisas assim. Então, o amor do mundo não está no Pai. Quem ama o mundo não está no Pai. Assim diz a palavra de Deus. Fiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimigo de Deus? Aquele, pois, que dissesse a ser amigo do mundo, quisesse amigo, constitui-se inimigo de Deus. Tiago 4, 4. Então, a Bíblia, o que diz a Bíblia sobre os costumes, diversões mundanas? Não amar o mundo, nem as coisas que há no mundo. Que princípio, que princípios a Bíblia estabelece para orientar o comportamento sexual? Êxodo 20, 14. Não adulterarás. 1 Coríntios 6, 9. O adultério é o pecar contra a castidade, né? Como diz o mandamento. Envolve muitas coisas, envolve o pensar, envolve o agir, envolve a lascívia, que é o desejo, a promiscuidade. Isso é o adultério, a promiscuidade da pessoa manter relações com muitas pessoas numa noite só. Isso aí é promiscuidade. E lascívia é o desejo que a pessoa tem, né? Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Olha aqui um pé. Não vos enganeis, nem impuro, nem idólatra, nem adúltero, nem efeminados, nem sodomitas. 1 Coríntios 6, 9. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Então, 1 Coríntios 6, 18. Então, o que princípio a Bíblia estabelece para orientar o comportamento sexual? Casados, não adulterem. Solteiro, casado não adultera. Solteiro, mantém-se puro. Não comete imoralidade. Hoje em dia, se tem homem com homem, mulher com mulher, isso não é de Deus. Isso é um sinal de que Jesus Cristo vai voltar. Tem como evitar essas coisas, tem que ter cuidado com nossas famílias, né? Mas o homossexualismo, Jesus mesmo falou. O avanço do homossexualismo é um sinal. A gente não deixa acontecer isso com nossas famílias, né? Orar a Deus, pedir a Deus para que não aconteça. Qual deve ser o comportamento cristão em relação às autoridades? Romanos 13, 1 a 4 diz: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizer o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar que pratica o mal. Sujeitáveis a toda instituição humana, por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer a autoridade como enviado por ele, tanto para o castigo dos malfeitores como para o louvor dos que praticam bem. 1 Coríntios, 1 Pedro 2, 13 a 14. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Essa tem que ser a nossa resposta para as coisas do mundo, né? Se eles vierem contra as coisas de Deus, nós temos que dizer: importa obedecer a Deus do que aos homens. Deus já está a resposta. Atos 5, 29. Qual deve ser o comportamento cristão em relação às autoridades? Respeito.
tem que respeitar as autoridades. Mas quando ela vem, as suas leis são contra a lei de Deus, é melhor obedecer a Deus que aos homens. Que cerimônias foram instituídas por Jesus para os cristãos e o que elas significam? A cerimônia da Santa Ceia comemora a morte de Jesus, a nossa morte para o pecado. Nossa morte para o pecado. Lavar os pés, cerimônias da humildade. Mostra que todos somos iguais perante Deus, igualmente necessitados dele para a salvação. O pão representa o corpo de Jesus, que foi sacrificado por nós. Suco de uva simboliza o sangue de Cristo vestido pelos nossos pecados. Então aí são as cerimônias da Santa Ceia, né? Apresentando a morte de Jesus. A igreja faz isso. Lava os pés, depois a gente vai tomar o vinho, aí depois a gente come o pão sem fermento e toma o suco de vinho. Não é o vinho alcoólico, é o suco. Que cerimônias foram instituídas por Deus, por Jesus, para os cristãos e o que elas significam? São João 14, 13, de 4, 5 diz: Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou a água na bacia e passou a lavar os pés ao discípulo enxugá-los com a toalha e com que estava cingido. Ele colocou assim na cintura a toalha, né? Então lá ele começou a lavar os pés dos discípulos, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Agora eu e vocês nós temos que fazer. A igreja costuma fazer as ações do pastor. São João 13, 15. Porque eu recebi do Senhor, porque também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: Isto é meu corpo, que é dado por vós, fazer isto em memória de mim. 1 Coríntios, capítulo 11, 23 e 28. Por isso, aquele que come o pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente, sem confessar seus pecados, será um réu de morte do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. 1 Coríntios 11, 23 e 28. Só recapitulando o que nós aprendemos, o cristão deve nutrir sua fé através do estudo diário da Bíblia e da prática da oração. Devemos amar os nossos irmãos, frequentar a igreja, testemunhar de Jesus para outros. As mulheres devem vestir com modéstia, bom senso. Costumes e diversões mundanas são amizade contra Deus. Os casados não devem adulterar. Não deve trair a mulher, nem a mulher trair o esposo. E os solteiros não devem se manter puros. Não deve usar o adultério, né? Ele não é adultério, fornicar. Ele não deve fornicar. Fazer como se fosse casado, né? Na Santa Ceia celebramos a morte de Jesus. Lá, a pés é a cerimônia da humilhação, humildade, né? Então, compromisso de fé com você. Você aceita viver de acordo com os seguintes princípios cristãos? Comungar diariamente com Deus, lendo a Bíblia e orar? Sim, né? Você quer frequentar regularmente a igreja, participar dos cultos e testemunho de Cristo? Nós temos a igreja adventista aqui. Caxias são várias, né? Tem aqui no Castelo Branco, tem na refinaria.
e outros lugares aí onde você está, né? Levar, revelar modéstia e bom senso no vestuário. Sim. Deixar de usar adorno, você quer deixar de usar adorno, joia, vestido dispendioso, amar, deve amar os irmãos, participar, sim, né? Participar sempre da Santa Ceia, sim. Não me envolver com diversões mundanas, com bares, cinema e outras coisas. Jogo de azar, sim, né? Manter-me puro no casamento ou como jovem, sim. Deus possa abençoar e guardar. Pai nosso no céu, abençoa essa pessoa que atenção toda esse compromisso de viver a vida em conformidade com a tua vontade. Dê esclarecimento para ele, vida eterna, Senhor. Pois que para aceitar Jesus e seu nome ser escrito no livro da vida, tem que nascer de novo, aceitar Jesus como Salvador. E o perdão nascer da água e do Espírito, né, da forma do batismo, das águas, Senhor. Venha abençoar essa pessoa, abençoa seu lar, sua família, em nome de Jesus. Venha me tirar sempre. Amém. E o próximo estudo será educar é desenvolver a faculdade física, mental e espirituais do ser humano. Por esse mesmo caminho vai a redenção. A duas têm como objetivo a restauração do ser humano ao plano original estabelecido por Deus, a semelhança com Ele. Então, voltamos para obrigado